Olá a todos que possam estar me assistindo. Eu passo aqui rapidamente para fazer sugestão desse filme aqui. Talvez a imagem esteja invertida, né? Porque é câmera frontal. O nome desse filme é Homem de Fé, né? E ele é a história de Leroy Jenkins, né? E eu gostaria aqui de falar um pouco sobre quem foi Leroy Jenkins, né? Ele ainda está entre nós, eu creio, até onde eu vi no YouTube, pelo menos vídeo de 2015. Ele é um pastor americano, nasceu no finzinho da década de 30, em 1937. E ele é um televangelista desse movimento de fé, né? Movimento de curas. E sempre polêmico também, né? Ele Esse filme aqui, ele conta, e eu acho interessante recomendar para vocês, porque é a história de erros e acertos no ministério de um homem, né, de uma pessoa de Deus. Ele é uma pessoa que desde cedo manifestou uma forte fé em milagres, no sobrenatural, desde criança, mas também ele foi relutante por boa parte da vida dele em pregar o evangelho, em se render mesmo a Deus. E ele tinha seus deslizes como homem, né? Ele, quando mais jovem, era uma pessoa de presença para os padrões da época, né? Inclusive, ele se, como referencial masculino, o ideal de Elvis, né? O Elvis Presley, até na maneira, como, no início do ministério, como ele se vestia, aquelas roupas coloridas. E ele anunciava ali o evangelho dentro do conceito ali do movimento de fé, aquela coisa que enfatiza curas, né? E de certa forma, soa até um pouco sensacionalista, mas da maneira dele, com o dom que Deus deu, né? Ele tornou conhecido, sim, né, o movimento de fé e cura, e ajudou também muitas pessoas a conhecer o Evangelho, porque através da cura divina, como um sinal aí do sobrenatural, muitas pessoas se renderam a Cristo. Não vamos também ignorar esse fato. Eu tenho minhas divergências com o movimento, mas eu também reconheço que existem pessoas sinceras dentro dele, né? E até onde eu pude verificar na pouca pesquisa que eu fiz, não tem nada que desabone gravemente a conduta dele. Ele teve erros, sim. Eu acho interessante se você puder assistir esse filme, que você vai ver ali. O filme não. Embora provavelmente nem tudo que ele fez seja relatado no filme, você vai perceber que muitos erros foi retratado ali. Por exemplo, o envolvimento dele com Mae West, que foi uma atriz de filmes adultos aí, né? Daquelas décadas ali dos anos 70. E isso meio que maculou o ministério dele. Tudo bem, ele já, pelo que o filme dá a entender, ele estava separado da sua esposa, então um homem descompromissado, mas não pega muito bem, né? Esse tipo de envolvimento com esse tipo de pessoas, né? A menos que ela fosse uma pecadora arrependida, mas ela, ao que me consta, nunca se converteu. Mas ela patrocinava o ministério dele. E aí mostra esse fato, esses erros, mostra também a prisão dele, porque num rompante de fúria, ele pagou para pessoas se vingarem do guarda de trânsito que teria agredido fisicamente a sua filha, né? E o filme também mostra isso, porque para cair basta estar de pé, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque quer saber como uma pessoa vai ser realmente? Dá dinheiro para ela ou dá poder, dá uma posição, um status. É assim que você vai ver se a pessoa se mantém ou se ela quebra, se ela sai da direção. Infelizmente ele teve esses deslizes, mas o que eu acho interessante quando o filme termina é que mesmo pensando em desistir, em sair do ministério, acontece um acidente, seu cachorro é atropelado e ele ora pedindo que Deus ressuscite o animal dele. Como quando criança isso tinha acontecido, ele pediu e nada aconteceu, mas ele pediu de novo. E o filme termina com o cachorro dele bem, tipo, mesmo que tava sanguentado, tava como que morto. E depois de uma tentativa de assassinato, tentaram matar ele. Ele agradeceu a Deus e perguntou se Deus ainda amava ele. Aí o filme termina com o cachorro dele vindo ao encontro dele, ele todo feliz e surpreso, né? Por Deus ter atendido a oração dele e ter ressuscitado seu amigo ali. Eu achei isso bonito também na vida de Leroy Jenkins. A gente fala muito de história da igreja, mas a maior parte das pessoas, quando fala disso, tenta excluir o movimento de cura, como se não tivesse nunca tido importância na vida de muita gente. Embora eu tenha discordâncias teológicas desse movimento,
uma coisa inegável é que muitos avivamentos da atualidade veio por meio desse movimento. Não podemos esquecer que durante o século XX também, boa parte da igreja estava morna, igrejas muito importantes, pelo menos aqui no Brasil, posso dizer, como a igreja metodista, estava em um envolvimento muito grande com questões de política, questões de esquerda ali durante a ditadura. E, sabe, diante de tudo isso, desses desvios, de envolvimento com política, com esfriamento ou com fanatismo muito rígido de algumas denominações da primeira onda do pentecostalismo, eu achei muito importante contribuições de igrejas como a do Evangelho Quadrangular, que se reuniam em tendas, esses reavivamentos de algo que estava esfriando. Então a terceira onda, quando ela começou, era a manifestação de Deus mesmo, de Deus ali curando, de Deus realmente despertando as pessoas para o sobrenatural. Então, eu acho importante, porque a gente fala em história da igreja e tenta pular e discriminar determinados movimentos porque a gente não concorda com a ideologia. Mas eu acho que tem a sua importância. Eu mesmo, eu e minha família ali, no caso eu e minha mãe, né, minha irmã e tal, a gente veio desse contexto, porque minha mãe ela se converteu na Igreja Universal, né, do Reino de Deus, e dali ela foi para uma outra igreja neopentecostal, que era o Ministério Shaddai. E depois ela passou pela Igreja Internacional da Graça aí, né, do missionário R.A. Soares, que eu discordo veementemente da posição deles. Mas enquanto a gente estava ali pelos motivos certos, por Jesus, porque entendíamos ali que aquela pregação estava de acordo. Conforme a gente vai despertando e vendo os escândalos, os envolvimento com maçonaria, a gente saiu, mas ali foi um hospital espiritual. Foi um local onde conhecemos a verdade. Ali tem pessoas falsas, pessoas que estão ali lucrando, às vezes até comercializando ali, vendendo milagres, às vezes combinados, mas também acontece os verdadeiros, porque quando as pessoas têm fé, Deus honra essa fé, porque os milagres são sinais que sempre apontaram para Jesus nos evangelhos. E nos dias de hoje, quando tem milagre também, ele tem que evidenciar Cristo. Se ele for para evidenciar o ministério de um homem, pode ter certeza que ou é falso milagre sendo pago, ou é até mesmo uma operação do erro para desvirtualizar a fé, porque a fé tem que sempre estar em Jesus. Mas foi ali que a gente conheceu a verdade. Então tem um porquê dessa história ser dita. Então, pesquisem. Eu não achei nada em português de Leroy Jenkins, né? E é importante colocar na sua pesquisa Reverendo Leroy Jenkins. Porque quando coloca Leroy Jenkins parece que vem um jogo aí, um personagem de jogo. Nada a ver. Mas tem esse reverendo aí, pesquisem se vocês sentirem curiosidade. Porque eu acho que até onde eu pude ver, que ali mostra os erros e acertos do movimento de fé. Né, que infelizmente quando entrou muito dinheiro, porque se tornou algo muito sensacionalista, começou a ter forjação de milagres, começou a ter um arrecadamento muito grande, e isso sobe, a gente vê isso na história, ele começou a ficar um pouco arrogante, a querer ser governador lá de Ohio, se não me falha a memória, do estado americano, e começa a querer se envolver com política, começa a crescer, começa a se achar aí um ser semidivino. Então teve esse lado ruim, teve os lados certos dos milagres, tá? Porque a igreja oficial, as igrejas antigas não estavam mais falando de milagres. Então eu deixo aqui para vocês meditarem, embora eu não concorde com a teologia do movimento de fé, tem a parte boa que a gente tem que ver neles, que é a parte da busca dos sinais, porque os sinais manifestam Cristo. A igreja muito teologizada, sem milagres, ela se torna estéril e fria. Então busque a teologia, busque estudos, mas também os milagres de Deus, tá bom? É isso, irmãos. Até a próxima.